Olá, meus queridos do quinto ano. Mais uma vez estamos juntos para mais uma aula de matemática. Nós estamos entrando na unidade 4. Então, nós vamos utilizar a partir de agora o módulo 4. Neste módulo 4, esses são todos os assuntos que nós vamos estudar nesta unidade. Nós vamos estudar sobre medidas, vamos estudar mais sobre isso. Na aula de hoje, está no módulo 4, na página 164, que são medidas e comparações, que é a medida de comprimento e depois a medida de massa. Mas o que é medida de comprimento? Medida de comprimento é toda medida que envolve tamanho. Então, tamanho, medidas de comprimento. Eu tenho aqui para mostrar para vocês o que nós utilizamos muito, que é a fita métrica. Essa fita métrica, as medidas dela, medidas de comprimento, de tamanho. Tenho também uma régua. A régua também, ela representa as medidas de comprimento. Existem várias outras coisas que nós podemos utilizar como medidas de comprimento. Como, por exemplo, como é que eu vou saber a medida em certas coisas? O meu tamanho. O meu tamanho, eu posso medir em milímetro? Não, porque milímetro é cada pedacinho desse aqui, ó, da fita métrica, bem pequenininho. Isto é milímetro. Aqui na nossa régua também, ó. Esses pedacinhos bem pequenininhos aqui, ó, ele é chamado de milímetro. Então, o nosso tamanho não pode ser medido em milímetro. Nosso tamanho, então, ele é medido em centímetros ou metro. Centímetros ou metro. Como, por exemplo, essa minha fita aqui, ó, ela tem 1,5 metro, 1,50 m. Então, eu sou maior que 1,50 m. Aqui eu tenho 1,50 m ou eu tenho 150 centímetros. 150 centímetros é igual a 1,50 m. É o tamanho desta fita métrica. Se eu quero medir coisas muito altas, eu já vou usar uma outra coisa. Já vou usar ou o quilômetro, ou vou usar o decâmetro, ou vou usar o hectômetro. Nesse instante eu vou explicar o que significa cada um desses. E nas grandes distâncias de uma cidade para outra, eu uso o quê? O quilômetro, que é grandes distância. 1 quilômetro porque ele é grande, a partir de 1.000 metros. Como é então que eu vou reconhecer todas essas medidas? A medida principal de comprimento chama-se metro. A principal é o metro. O metro, ela fica no meio porque ela é a principal. E o nome dela é metro. Eu tenho as medidas menores que 1 metro e tenho as medidas maiores que 1 metro. Então, olha só. Metro. Do lado de cá estão as medidas menores que 1 metro. Menores que 1 metro eu tenho DM, CM e MM. Essas são menores que 1 metro. Qual é o nome dela? Essa aqui se chama decímetro. Essa se chama centímetro. E essa se chama milímetro. Todas essas três aqui são menores que 1 metro. Decímetro, centímetro e milímetro. Mais menores que 1 metro, quantas vezes? O decímetro é menor que 1 metro uma vez. 10 vezes menor que 1 metro. Então, 0,1. 1 décimo menor que 1 metro. Vejamos aqui.
Quando eu pego aqui, ó, quando eu pego aqui a régua, esses pedacinhos aqui, ó, é chamado de centímetro. Por que centímetro? Eu tenho 100 coisinhas aqui, ó, 100 coisinhas aqui. Se eu conto aqui, ó, do 0 para o 1 e eu conto 10 pedacinhos, então eu tenho um decímetro. O decímetro, então, ele é maior que o centímetro. Aí vem o centímetro. O centímetro é... CM já tá falando, ó. Ele é... O centímetro é 100 vezes menor que o metro. O metro, eu posso ter um metro nessa fita métrica, ó. Um metro eu vou ter aqui. Aqui eu vou ter 1 metro. Então, nesse 1 metro aqui, eu tenho o quê, ó? Eu tenho cada pedacinho desse, ó. 1, 2, tá vendo os numerozinhos aí? Cada pedacinho desse se chama centímetro. Centímetro. Então, 100 vezes menor que o metro. E eu tenho também o milímetro. O milímetro é 1000 vezes menor que o metro. Ó, 1000 vezes menor que o metro. Então, eu tenho, ó, decímetro corresponde a 1 décimo, centímetro corresponde a 1 centímetro e milímetro corresponde a 1 milímetro. Ou seja, ó, o décimo, o metro é dividido em 10 partes. O décimo, o decímetro aqui, ó, o decímetro, esse metro que eu mostrei para vocês aqui, onde tem 1 metro, esse pedaço aqui, ele vai ser dividido em 10 pedaços. Em 10 pedaços. O centímetro, esse metro aqui, ele é dividido em 100 pedaços. É o que eu tenho aqui, ó. 1, 2, 3, até chegou aqui no 100. Então, isso daqui é dividido em centímetros, 100 pedaços. E o milímetro, ele é dividido, esse daqui, ele é dividido em 1000 pedaços. Então, nós temos menores que o metro. Já aqui na frente, eu tenho as medidas maiores que o metro. Maiores que o metro. Eu tenho esse daqui, que nós lemos Dan, que é decâmetro. 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 Tenho esse daqui, que ele se chama hectômetro. Hectômetro. E tenho esse daqui que vocês conhecem, que se chama quilômetro. Quilômetro. Então, eu tenho, ó, esses daqui menores que o metro, esses de cá maiores que o metro. Então, olha só. Aqui, ó, eu tenho o quê? 10 metros, 100 metros, 1000 metros. Então, o decâmetro, ele corresponde a 10 metros. O hectômetro corresponde a 100 metros. E o quilômetro, ele corresponde a 1000 metros. Então, aí está a medida de todos eles. Aqueles menores que o metro e aqueles maiores que o metro. Se eu quero medir o tamanho de uma tesoura. O tamanho de uma tesoura, eu vou usar o quê? Vou usar os maiores que o metro ou os menores que o metro? Claro que eu vou utilizar os menores que o metro. Então, eu posso fazer o quê? Coloco a minha fita métrica ou a minha régua e eu vou medir. Vou medir ele, olha só. Comecei aqui, 14. Então, eu tenho aqui, ó, 14 centímetros. Então, esta tesoura, eu vou medir em centímetros, 14 centímetros. Porque centímetros é menor que 1 metro. No livro de vocês vão encontrar algumas atividades falando exatamente disso. Como é que eu vou medir e qual deles eu vou usar. Além disso,
nós temos a representação e a leitura, representação e leitura das medidas de comprimento. Representação. Ó, km, eu leio quilômetro. HM, hectômetro. DAM, decâmetro. M, metro. DM, decímetro. CM, centímetro. E MM, milímetro. Quando eu vou fazer a leitura deles, eu já sei que tudo que está antes da vírgula é dono do símbolo. Se eu tenho aqui, ó, 2,34 km. Como é que eu vou ler? Ó, o km, o 2 é do km. 2 quilômetros. E 34 o quê? Aí eu vejo aqui, ó, 2 quilômetros. Aí vem hectômetro, decâmetro. Então é 2 quilômetros e 34 decâmetros. Se eu quiser dizer que é metro, eu tenho que acrescentar um zero. Seria 2 quilômetros, 340 metros. Por quê? Porque tudo que está antes da vírgula é dono do símbolo. O que está depois da vírgula é de acordo com a tabelinha que eu mostrei para vocês agora. As medidas, elas podem ser transformadas de uma para outra medida. Como é que eu faço essa transformação de medidas? Transformação das medidas de comprimento. Transformar uma medida de comprimento significa que eu estou em uma unidade e quero passar para outra unidade. Veja só esses exemplos aqui, ó. Eu estou em quilômetro e quero chegar até metro. Então, estou em quilômetro e quero chegar até metro. Estou aqui em quilômetro e quero chegar até metro. Quero chegar aqui. O número não tem vírgula nenhuma. Então, neste caso, ele vai ter que chegar até em metro. Então, 2 quilômetros transformado em metro, eu tenho 2.000 metros. Porque de quilômetro para metro, se eu estou indo para lá, a vírgula também vai para lá. Vai ser vezes 1.000. Aqui, ó, na tabelinha, quilômetro. Eu tenho aqui, ó, 10, 100 e 1.000. Se eu estou daqui para lá, vai ser vezes 1.000. Então, vai ser 2.000 metros. Agora aqui, ó, 50 metros em centímetro. Aqui, ó, estou em metro e quero ir para centímetro. Estou aqui e quero chegar até aqui. Estou em metro e quero chegar em centímetro. Então, ó, 5, 0, 0. Vai ser 500, porque eu estou saindo daqui e indo para lá. O outro, ó, estou em metro e quero ir para quilômetro. Aqui, ó, estou em metro e quero ir para quilômetro. Estou lá e quero vir para cá. Então, olha só, põe o número, que é 36, que está ali. E aí eu vou caminhar com a vírgula até chegar aqui. Eu tenho que chegar até onde? Até quilômetro. A vírgula estava aqui. Então, ela vem, ó, uma casa, 2 casas, 3 casas. A vírgula veio para o quilômetro. Eu não coloquei vírgula aqui, ó, porque no final não necessita de vírgula. A vírgula vai ser apenas quando a gente colocar no primeiro. Olha outro exemplo aqui, ó. Olha o outro exemplo que eu vou explicar para vocês agora. Se eu tenho 42,6 milímetros, ó, 42,6 milímetros. Vou trocar aqui, viu? Vou tirar milímetro, não. Eu tenho aqui, ó, estou em milímetro, estou em metro e quero chegar em milímetro. Só vou para lá agora. Estou em metro e quero chegar em milímetro. Estou aqui e quero chegar aqui. O que que eu faço? O 42 é metros. Então, ó, 42 metros. Para mim chegar em milímetro, estava aqui no metro, vou chegar em milímetro. Então, vai ser 42.000 milímetros. Na tabelinha fica fácil, que é só você caminhar para lá ou para cá. Mas se eu não tiver, vocês dizem assim para mim, tia, eu não quero fazer a tabelinha. Posso fazer a transformação?
Normalmente você pode fazer sim a transformação. Como? Mas eu preciso observar as letras daí. Se eu estou em quilômetro e quero ir para metro. 2. De quilômetro para metro, vou andar 1, 2, 3. Então, vezes 1000. 2 vezes 1000 é igual a 2000 metros. Então, 2 quilômetros é igual a 2000 metros. Por que vezes 1000? Porque eu caminhei 3 vezes para chegar lá no 1000. Se eu estou em metro e quero ir para centímetro, veja só. 50, aí eu vou ver, ó, é para lá ou para cá? Metros para centímetro, para lá. Se eu estou indo para lá, vai ser vezes. Quantas casas eu vou pular? 10, 100. Então, 50 vezes 100. Vai ser 50 vezes 100 é igual a 5.000 centímetros. Toda vez, então, que eu vou para lá, vai ser vezes. Se eu venho para cá, vai ser divisão. Aqui, ó, 36. Eu estou em metro e quero ir para quilômetro. Estou em metro e quero ir para quilômetro. Estou voltando. Se eu estou voltando, então vai ser divisão. Por quanto? 10, 100, 1000. Vou dividir por 1000. Divisão por 1000, a vírgula volta 3 casas. Estava aqui, ó, 1, 2, 3. Estava aqui. 1 casa, 2 casas, 3 casas. Então, vai ser 0,036 quilômetro. Aí, então, eu tenho uma transformação sem utilizar o quadradinho. Somente utilizando a multiplicação ou a divisão. Lembrem-se que nós já estudamos na unidade passada sobre multiplicação e divisão por 10, por 100, por 1000. Se ele tiver vírgula, a vírgula avança para o lado de lá, que é para a direita. Se ele tiver sendo divisão, ele vai avançar para a esquerda. Aqui, ó, direita, esquerda. Então, se eu estou multiplicando, ele vai para a direita. Se eu estou dividindo, ele vem para a esquerda. Então, multiplicação e divisão das medidas de comprimento. Isso se chama transformação de unidades. Transformação de unidades. Então, só lembrando, ó, o quilômetro é 1000 vezes maior que o metro. Hectômetro, 100 vezes maior que o metro. E o decâmetro, 10 vezes maior que o metro. Decímetro, 10 vezes menor que o metro. Centímetro, 100 vezes menor que o metro. E milímetro, 100 vezes, 1000 vezes menor que o metro. Então, nós temos aqui os múltiplos do metro e do lado de cá os submúltiplos do metro.